Gabi. Temos aí já a participação da turma aí, Gabi? Já participando com a gente aqui, o Rafael de Covelo, também a Juliana de Brumadinho, o Marcos do Serra, tem também o Bruno Alves ligado aqui com a gente, a Maria tá lá em Nova Serrana, e tem uma pergunta aqui pro Leandro Zaga, ele é do Thiago Sena. Ele tá perguntando por que os jogadores que já estavam aqui jogando bem foram encostados, preteridos aos trazidos pelo Chávara, que nem renderam tanto. Então, eu não sei de quais atletas que ele está falando, mas então assim, é difícil para eu responder essa pergunta. Mas eu não entendo esse processo sobre jogadores que estavam aqui, estavam jogando bem. Todos aqueles que estavam apresentando desempenho estão aí, estão aparecendo e se a gente for fazer um recorte do meio do ano para todos os jogadores que tinham projeção de profissional para agora, a gente muito mais acertou do que errou. Pode ser que daqui 5 anos a gente olhe para trás e veja que um ou outro a gente errou, mas em geral foi isso. E alguns atletas optaram por buscar ter mais espaço em outros clubes, então foi um pedido do próprio atleta em sair, não foi uma questão do Atlético liberar. Às vezes o atleta vê que tem um outro jogador melhor do que ele, jogando, desempenhando, vê que não vai ter possibilidade de jogar, ele prefere sair para jogar num outro lugar. E a gente vai priorizar, a gente não pode ter 70, 80 jogadores, nós temos um limite. E a gente prioriza aqueles que estão tendo melhor desempenho e que a gente vê também maior projeção. Já tem áudio aqui da Massa querendo fazer pergunta para você. Vamos ver o que a Massa tá perguntando. Boa noite, Leandro Zago. Boa noite, o Breno Galante. Fico muito orgulhoso de ver um cara profissional desse na base do Atlético. Que tá falando Ailton do Conjunto Felicidade. Meus parabéns, tudo de bom e felicidades aí. Boa noite, Rádio da Massa, boa noite, Massa, boa noite, Breno Galante, Zago. Zago, a minha pergunta é a seguinte: por que o Atlético revela tantos jogadores da parte defensiva e não revela atletas da parte ofensiva? Por favor, você pode responder isso pra gente? Galo! Boa noite. Bom, primeiro agradecer ao Ailton pelas palavras, né? No primeiro áudio, respondendo ao torcedor aí do segundo áudio, a gente até veio conversando sobre isso, né, Breno, no carro. Eu acho que a gente tem que olhar para o futebol e entender que tem algumas escolas de futebol. E isso acontece, por exemplo, a gente veio falando do Santos e Fluminense. São equipes que revelam muitos atacantes, principalmente de lado, meias, jogadores leves, técnicos. O Grêmio é uma equipe que revela muitos volantes. Se você olhar aí o histórico de Wallace, Arthur, né, jogadores que têm saído aí recentemente, 5, 6 anos, com muitos volantes surgindo no Grêmio. Isso tem muito a ver com o perfil de captação, com a visão de futebol que tem no departamento e com, às vezes, muitas coisas relacionadas com a cultura do clube. Nós temos que entender que a gente tem um clube de massa, né? O Galo é um clube de massa, é um clube que ele exige que o jogador tenha dedicação gigantesca, mesmo às vezes tendo algumas limitações técnicas. O jogador sobrevive no Galo pela determinação, porque é do perfil do clube isso. O torcedor até admite que ele tem a limitação, mas não admite que ele não tem entrega. E isso acaba gerando um perfil também de identidade para a base. Nossas equipes na base, elas têm esse perfil. E esse é um perfil que acaba, muitas vezes, priorizando volantes, zagueiros. E isso faz parte da identidade do clube. Porém, eu vejo que o Galo produziu alguns bons jogadores em posições mais ofensivas recentemente, aí nos últimos anos, que tiveram êxito, né? O Carlos foi um jogador que foi titular por um tempo, foi campeão da Copa do Brasil em 2014, infelizmente teve um problema aí com o Tabata, que é um outro jogador de posição ofensiva que também teve sucesso. Agora tem o Bruninho e o Marquinhos. Então também às vezes a gente precisa olhar para o todo, né? E não só para aquilo que a gente está vendo naquele momento ou para aquilo que a gente quer enxergar. E hoje, inclusive, o Atlético fez, né? Os reservas fizeram um coletivo contra o Sub-20, como foi semana passada também. Semana passada 1-0 apertado, hoje 1-0. Você tá apertando os caras lá do time reserva. E o que eu pude observar, até comentei isso com você já antes, eu achei muito qualificado o seu meio de campo, com o Adriano, o Guilherme Castilho e o Gabriel Pires. Tocam bem a bola, tem uma rapidez de raciocínio, impõe a velocidade, a transição ela é muito rápida. Você também tem jogadores ali no ataque, o Lucas Mineiro, os dois Mateus, né, o Criciúma e o Matheus Porto. São jogadores com qualidade. Você está acertando o time, parece que está dando liga, né? É essa geração 9-9 que está fechando esse ciclo de Sub-20 agora. E nós temos agora com eles, né? Nós temos mais essa semana que vem de preparação. A gente vai para a RS com esse grupo.
A nossa ideia é ir com um grupo forte para a RS, para competir e já... Para o torcedor entender, a RS é um campeonato que é disputado no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, chamado também de Copa Ipiranga, que até 2014 era considerado o campeonato brasileiro da categoria. E quando entrou o brasileiro da CBF em 2015, mudou para Copa Ipiranga e depois Copa RS também, são os nomes que são chamados da competição. E aí a gente vai para essa disputa, inicia dia 30, são jogos com TV, tem jogos com TV, acho que o nosso jogo contra o Talheres, o segundo jogo tem Sport TV, e então assim, são jogos também para a torcida acompanhar, porque são jogadores que vão estar no projeto de transição do ano que vem, que vão estar ali na porta do profissional, né, na antessala do profissional, para poder a qualquer momento tá disponível para a equipe principal. Então a gente ainda está finalizando um processo de desenvolvimento com esses jogadores. É bem legal, e nós ainda vamos falar também porque tem um outro projeto paralelo, porque você tem também a Taça São Paulo em janeiro, então nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente fala, mas